Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas lições bíblicas do nosso quarto trimestre, o qual temos o tema da revista O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E nós chegamos agora à nossa quarta lição, que está na data de 24 de outubro de 2021, e nós temos o tema de Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós temos esse tema maravilhoso para que nós possamos decorrer no dia de hoje, e o nosso texto-aula nos diz o seguinte: Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Nós temos também aqui uma verdade prática que diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então nós entendemos que até os dias de hoje Deus continua chamando as pessoas. Deus continua chamando pessoas para a sua obra gloriosa, obra que nós devemos a cada dia estar em nossos corações, ardendo essa chamada, esta vocação de Deus para nossas vidas. Deus nos convocou para uma grande obra, para fazer a sua vontade no reino divino. Nós temos aqui uma leitura bíblica que está em Atos 9, 15 ao 22. E nós temos também Gálatas 1, do 11 ao 18. Os irmãos podem fazer esta leitura e perceber que são leituras riquíssimas para nossas aprendizagens, para que nós possamos entender a situação a qual Paulo foi chamado e qual é a sua vocação. O nosso objetivo geral é relevar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Então esse é o nosso objetivo geral, que Deus continua nos a chamar, a convocar pessoas para esta obra gloriosa. E se tratando de chamado, será se nós, nos dias de hoje também, nós temos essa consciência que nós fomos chamados por Deus? Você se sente vocacionado por Deus para uma obra? Em qual momento de sua vida você ignorou ou tem ignorado este chamado? Porque Deus, quando chama, tem um objetivo e tem um propósito. E eu tenho conhecimento desse chamado ou eu tenho ignorado essa situação? E a pergunta que não quer calar: como eu posso saber se tenho um chamado de Deus? Estudando a vocação do apóstolo Paulo, obtemos resposta a essas perguntas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Então, esta lição vai tratar desse assunto, e essas perguntas, essas interrogações, nós podemos descobrir nas leituras dos tópicos. Glória a Deus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e suas escolhas de formação, sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e a circunstância para formar um ministério útil para o reino de Deus. Então, esse é o assunto, e o nosso ponto central fala: Deus chama para a sua obra. Deus chama para a sua obra. Deus continua chamando pessoas para a sua obra. E o nosso primeiro tópico, nossa lição, ela vem composta de 3 tópicos, e o primeiro deles é o ponto de partida, a vocação de Paulo. O ponto de partida, a vocação de Paulo. E aqui vem com 3 subtópicos, sendo o primeiro a chamada presciência divina,
segundo, um ministério na plenitude do Espírito, e o terceiro, Deus mudou o nome de Paulo. É uma interrogação. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Isso nós vamos também entender, né, se Deus mudou ou não o nome de Saulo para Paulo. O subtópico 1 diz: chamada presciência divina, né? A chamada presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Então nós já entendemos aqui que a chamada de Paulo foi divina, segundo a sua presciência. E o que é presciência? Está falando aqui a chamada e a presciência. A chamada a gente já sabe que é a convocação, Deus chamou. E presciência? Presciência significa conhecimento do futuro, ou seja, Deus sabia para que estava chamando Paulo futuramente. Então Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para Paulo no futuro. Então presciência é um depois um conhecimento do futuro. Então nós entendemos que Deus é onisciente, e na sua onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Para nós entendermos melhor, eu sei que amanhã Ele existe e eu vou estar aqui amanhã. Mas o que acontece é o seguinte: eu não sei o que vai acontecer no decorrer do meu dia de amanhã. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, já está tudo claro diante dEle, quais são os meus atos por dia de amanhã. Isto é uma presciência de Deus. Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe o amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Em toda a minha vida, Deus já sabe até o último dia de nossa vida. Então isso aí fala da onisciência de Deus. E o texto fala que a vocação de Paulo foi estabelecido segundo a presciência de Deus. O livro do Atos atesta para uma chamada presciência, quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então aqui nós já percebemos a chamada de Paulo tinha um propósito, e Deus já tinha revelado ela aqui a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus, quando chama, já sabia o que poderia ser após o ministério de Paulo, que ele estava sendo chamado para um propósito, para pregar o evangelho, para levar o evangelho aos gentios, levar aos reis e os filhos de Israel. Então este era o propósito, o qual Deus tinha chamado Paulo. E Deus tinha o conhecimento que Paulo seria uma boa opção para fazer essa tarefa. E segundo subtópico diz o seguinte: o ministério da plenitude do Espírito Santo. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. E aqui eu queria convidar os irmãos a lermos lá em João 3, sobre essa novo nascimento. E Paulo passou por esse novo nascimento, porque todos nós temos que passar por esse novo nascimento. Somos homens e mulheres que somos chamados por Deus, e quando Deus chama, nós temos que ser uma nova criatura. Quando nós recebemos ao Senhor, nós temos que ser uma nova criatura chamada por Deus. Veja bem o que diz aqui no verso 2. Este foi, Deus quando tem um encontro com Nicodemo, ele fala: este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino
de Deus. Veja bem o versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E nós vamos ver lá no versículo 5 que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus. Isso é o novo nascimento, ou seja, você passa por uma transformação, você vai passar por um processo, o qual você vai ter uma vida mudada, transformada, né? Isso fala de um novo nascimento. A partir deste momento que recebemos a Cristo como Salvador das nossas vidas, as nossas vidas têm um novo rumo, a nossa vida ela é transformada, ela vai passar por um processo de transformação. Aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Então isso é claro, isso é bem impactante em nossas vidas. Quando a presença do Espírito Santo age em nosso meio, nós trabalhamos de forma eficaz na obra de Deus. Então o Espírito Santo ele trabalha de maneira segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas vontades. As nossas vontades são uma, nós elaboramos pelo conhecimento, nós elaboramos por estudar, nós temos conhecimento de uma vida já vivida, mas isto é bom, mas não é o suficiente. O suficiente é estar na presença e na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, este é passar pelo novo nascimento. É ter uma vida de plenitude do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele trabalha de maneira soberana em nossas vidas, trazendo o conhecimento da vontade de Deus para todos nós. Assim também foi na vida de Paulo, um ministério na presença do Espírito Santo. Paulo não fez a obra de qualquer jeito. Nós vimos nas aulas anteriores que ele tinha conhecimento, tinha estudo, foi criado dentro das leis, mas Paulo, daqui para frente, a sua vida é mudada. Ele não faz aquilo que está em seus conhecimentos. Seus conhecimentos são bons, são aproveitáveis, mas ele está entregue à vontade soberana de Deus. E todo aquele que se entrega à vontade de Deus, ele tem êxito nos seus projetos, êxito nos seus propósitos. Ele faz a obra segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, segundo Romanos 12, verso 2, nós podemos ler esta passagem e perceber que ela declara que ela é boa, perfeita e agradável. Diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos andar conforme, nos conformando com a situação mundana, mas transformando as nossas mentes, sabendo e conhecendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Isto é plenitude do Espírito Santo. E o terceiro subtópico: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Querido, aqui nós vamos ver relato na Bíblia que Deus mudou o nome de pessoas. Pessoas como Abrão, lá em Gênesis 17, verso 5, ele mudou para Abraão. Em Gênesis 35, verso 10, nós podemos ver que ele mudou o nome de Jacó para Israel. Em Mateus 3,16, João 1, verso 42, nós percebemos também como Jesus alterou o nome de Simão Pedro para Pedro, de Simão para Pedro.
E aí nós vamos ver que demais pessoas foram mudadas ao seu nome, o próprio Deus, o próprio Jesus mudando o nome de pessoas. Mas isto não aconteceu com Paulo. Paulo não foi mudado o seu nome de Saulo para Paulo. O seu nome era Saulo e o seu nome também era Paulo. Isso se dava por causa da sua origem, né? O apóstolo, Paulo é a origem do apóstolo, o nome Saulo, aportuguesado de Saul. Então, o seu nome Saulo é o portuguesado de Saul, remonta à sua origem judaica. Então, era da sua origem da época judaica, né? Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Então, nós sabemos que Paulo se trata da sua cidadania romana. E Paulo, quando está em Roma e começa a escrever as cartas e começa a falar para os romanos, ele se identificava como Paulo, porque aí tratava da sua cidadania romana. E Saulo era da sua origem, da onde ele tinha vindo, né? Então, isso aí ele tinha esses dois nomes. Então, ele, dependendo da situação, ele preferia que se chamasse de Paulo. E assim nós podemos concluir o tópico de número 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a sua pessoa e a pessoa do Espírito Santo. Então, nós sabemos que o ponto de partida foi a sua vocação e foi a presciência divina e a presença do Espírito Santo. E nós vamos para o tópico de número 2, aonde nós podemos ter aqui também 3 subtópicos, o que diz o seguinte: primeiro, Saulo viu esplendor glorioso de Cristo ressurreto. Atos 9, verso 3 ao verso 6. Aqui nós podemos ver que o comentarista afirma que Paulo viu um resplendor glorioso de Cristo, o ressurreto. Não foi uma mera miragem, nenhuma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Em Atos 9, verso 17. Essa visão gloriosa ofuscou seus orgulho ante a autoridade judaica e foi definida para a vida daquele que mais tarde seria embaixador de Cristo entre os gentios. Glória a Deus. Nós podemos perceber que a visão foi algo real, algo real, não foi uma miragem, fala aqui que não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas viu realmente a Cristo ressurreto, o que ele perseguia, Então ele teve uma visão do próprio Cristo, e não somente uma visão, ele teve também uma audição aguçada da voz do próprio mestre que dizia: Saulo, Saulo. Isto está escrito nos versículos anteriores, e que nós entendemos que ele ouviu essa voz também. E essa visão gloriosa ofuscou seus olhos não, seu orgulho, também os seus olhos, mas o seu orgulho ali foi abatido. Nós sabemos que isso traz uma lição para nós, porque Paulo tinha um objetivo, Paulo tinha um propósito, Paulo tinha recebido, como nós estudamos anterior, cartas, e a finalidade de Paulo era destruir em Damasco os cristãos. Então, ele estava bem decidido nessa ideia, nesse projeto, e quando ele tem esta visão, ele tem esta adição dessa voz, ele ali é abatido
e transformado pela palavra de Jesus, que apareceu em visão para Paulo e disse que ele poderia entrar na cidade e que lá seria orientado o que deveria fazer. E ali ele foi esclarecido por Ananias mais tarde o que deveria fazer. Então, aqui nós podemos ter lições que o nosso orgulho ele tem que ser abatido e nós devemos estar em humildade, sempre ouvindo o Senhor e não o nosso próprio ego, não os nossos próprios projetos de conhecimento pessoais. E isso nos ajuda, mas a humildade diante de Deus é que conta, é que vai trazer êxito os nossos propósitos, os nossos projetos diante de Deus. Subtópico 2, do tópico 2. Uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. E nós já vimos qual era a vontade, e aqui tem uma referência em Atos 22, 14, o qual era a vontade dele para Saulo. Então, a vontade de Deus para Saulo era torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, é o que nós vimos em Atos 9, verso 20, que nós sabemos que isto ele foi, ele foi um embaixador de Cristo e ele fez questão de anunciar isto, que ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Nós sabemos que anteriormente os discípulos ele escolhia lançando sorte, mas depois deste acontecimento na cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu é o seguinte, que era convocado pessoas, um grupo, se orava e Deus revelava, mas anteriormente não, anteriormente era escolhido e feito um conselho e escolhido uma pessoa para tal cargo ou tal função ou tal propósito. E Paulo faz questão de revelar que ele foi escolhido não por homem, ele foi escolhido não pelos discípulos, pela comitiva, vamos dizer assim, mas ele foi escolhido pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, para ser embaixador e pregador do Evangelho aos gentios. Não por as várias cartas do apóstolo, a igreja plantada por ele era assim, identificada Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Efésios 1, verso 1, e nós vamos ver aí que está as referências onde Paulo faz menção, que ele foi escolhido por Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolo, formada por Pedro, João, Tiago ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevalecia foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Então aqui nós já podemos ver que o que prevalecia foi a visão do próprio Jesus, Ananias, um discípulo fiel em Damasco. E nós vamos ver que depois Ananias recebe de Deus e a princípio ele tem dúvida, mas Deus vai, porque este para mim é um vaso escolhido, e Ananias vai e faz com que Paulo receba ali a visão de volta, seja cheio do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, e dali para frente Paulo começa uma obra gloriosa para o crescimento do reino de Deus. Nós vemos aqui, como Deus fala para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Atos 9, verso 15. E Ananias, com autoridade, delega pelo próprio Senhor Jesus, uma visão foi ao encontro de Saulo na rua chamada direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo. Atos 9, verso 17. E vamos ver que está na nossa lição, Atos 9, verso 17. Nem tornei
a Jerusalém a ter com os que já antes, 9 verso 17, perdão, irmão, estava lendo Gálatas. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Tá vendo? Aí nós podemos ver que aqui Paulo recebe, né, a orientação e recebe também, né, a presença do Espírito Santo e é cheio e depois é batizado. Né, e aí nós podemos ir para o tópico, subtópico 3, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. E aí Paulo, né, muda-se a sua história e diz o seguinte: de perseguidor dos gentios, de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade eterna e obstinação, Atos 9, verso 1 e 1 ao 6, Deus chamou Saulo e a transformou nas apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação de graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, Ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Glória a Deus, irmãos. E todos nós que tem esse chamado, essa vocação de Deus para um ministério, nós precisamos ter este encontro real, realmente com Deus. Porque muitas vezes nós vimos pessoas que têm um desejo, mas um desejo de ser visto, né? Ser visto, uma posição de destaque, uma posição que nos leve a enxergar, né, que você está sendo visto pela massa, né, sendo visto em uma posição de destaque. Só que isto são obras do homem, são obras criadas pela sua mente, né, porque você quer. Mas quando nós passamos pelo, né, o encontro realmente com Cristo, quando nós temos este encontro verdadeiro e somos humildes diante de Deus, nós somos frutificantes em nossos projetos, na obra de Deus, porque nós passamos por Cristo. O ser humano, né, tem que ser fruto, né, do Espírito Santo, né, aonde quer que ele esteja. Eles têm que ser um instrumento de Deus para a obra de Deus. Né? Deus trabalha naquele que está, né, sobre a sua vontade, sobre a sua obediência, aquele que está na dependência de Deus. E nós, toda a igreja do Senhor, todo aquele que se considera igreja cristão, todos que têm um entendimento que Deus o chamou, ele precisa ser frutificante na obra de Deus, independente de qual seja a área que você, né, deseja exercer uma função. Ela precisa ser alimentada pela vontade de Deus por meio do Espírito Santo e não pelos nossos próprios conceitos, né, pela nossa própria sabedoria humana. Né? Isso nos ajuda muito, mas não é o suficiente. Essa obra, né, possa ser, né, queimada, né? Tem uma referência, não me lembro agora, mas diz que tem a obra de palha, a obra de madeira,
né? Isso aí são essas obras, né? Quando nós estamos executando, né, uma obra por nos apresentar para sermos vistos, para atender pedido do homem, nós estamos fazendo obras que serão queimadas. Mas quando nós fazemos obra orientado pelo Espírito Santo, no centro da vontade de Deus, esta obra ela vai permanecer e vai frutificar para o reino de Deus. E isso vai ser visto, né, esta obra sendo feita. E Deus vai capacitando cada vez mais, Deus vai nos dando graça, Deus chama, né, aquele que não tem entendimento, e Ele mesmo dá entendimento. Deus chama o pequeno, o grande, o rico, o pobre, e quando você atende essa chamada, quem capacita é Deus. Deus, através do Espírito Santo, no dia a dia, Ele vai capacitando, né? Então, nós entendemos nesse tópico que nós temos uma chamada e temos também uma vocação, porque senão nós não serviríamos a Deus, nós não estaríamos, né, a cada dia trabalhando na obra de Deus, né? Então nós temos, mas qual é essa chamada? Eu estou dando ouvido, né? Estou entendendo para que Deus me chamou, eu tenho entendimento disso. Quando isto acontece, Ele capacita, né? O próprio Deus capacita, e assim, né, aconteceu com Saulo. Saulo, ele foi capacitado, apesar que ele tinha grandes conhecimentos, mas ele foi capacitado e treinado depois, né, para poder pregar o Evangelho e saber qual era a vontade de Deus na vida dele, né? Isso nós vamos ver no tópico 3º. Assim nós concluímos também, né, o 2º tópico, né, e a visão gloriosa de Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. E muda a vida de qualquer um que se colocar na presença de Deus. O velho homem, ele para de existir, e dali para frente é uma nova criatura, é uma nova vida, é um novo homem, uma nova mulher diante de Deus. Os pensamentos velhos, as coisas velhas, as práticas mundanas, elas desaparecem de nossas vidas. E nós vamos construindo uma vida orientada pelo Espírito Santo, uma vida nova diante de Deus, uma vida que agrada a Deus, sabendo qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Então, nossas vidas mudam totalmente quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, ouvido à palavra de Deus, para que praticamos no nosso dia a dia. O 3º tópico da nossa lição fala a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. E aqui também vem como 3 subtópicos, né? E vamos falar do aprendizado. Todos nós temos que aprender. E aqui fala sobre um deserto. Aí fala a ida para o deserto, é o 2º subtópico. Querido, antes de tudo, quero falar que o deserto, todos nós vamos passar pelo deserto. Se esse deserto é projeto de Deus, é bênção para nossas vidas. Porque é no deserto que nós entendemos que Deus trabalha conosco. Deus se revela às nossas vidas e revela a sua vontade. E todos nós passamos por dificuldade, eu não sei qual é o deserto, né, que Deus tem preparado para cada um de nós, mas que nós vamos passar por esse deserto, vamos. O bom é que seja o deserto, né, que seja o propósito de Deus de nossas vidas, e não o deserto provocado pelas minhas ações, pelos meus atos, pelos meus erros. Esse tem umas consequências ruins, mas os desertos que são, né, elaborado por Deus para nossas vidas, para trazer conhecimento de Deus, para trazer a vontade de Deus para nossas vidas, é um deserto bom, é um deserto que frutifica o nosso ministério, frutifica a igreja do Senhor, traz fruto de maneira abundante para a edificação da igreja. Por quê? Porque Deus, né, trabalha em nossos corações de maneira soberana. E aqui diz o seguinte: o ministério de Paulo precisava de uma preparação, né, silenciosa de comunhão com Deus e de uma reflexão.
Então nós entendemos que Paulo precisava de uma preparação diante de Deus, porque agora a sua vida mudou, agora os seus projetos não podem dar mais continuidade aos projetos que ele tinha, porque estavam contrários à vontade de Deus. E isto é o que nós percebemos também, que nós, quando aceitamos Jesus, nós andávamos em um caminho contrário à vontade de Deus. E aqui agora nós precisamos da segunda vontade de Deus. E aí nós precisamos nos preparar. Em Gálatas 1, verso 17, verso 18, diz o seguinte: nem tornei a Jerusalém antes com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Veja bem o que ele diz em Gálatas, que ele, nessa saída de Damasco, para frente, ele partiu para o deserto da Arábia. E ali ele ficou por cerca de 3 anos no deserto, vamos dizer assim. Paulo não se apresentou assim que foi chamado. Paulo primeiro foi aprender de Deus, Paulo primeiro foi ter conhecimento de Deus, da vontade de Deus, mudar a sua personalidade. Paulo foi trabalhar diante de Deus a sua pessoa, seu caráter, que agora precisava ser mudado. Então todos nós passamos por este período de conhecimento de vontade de Deus. E Paulo relata aqui que ele não foi diretamente para Israel, aprender pelos os maiorais, ele não voltou para lá, para as pessoas que antes tinham ensinado a ele desde o início, o Antigo Testamento e tudo. Não, ele agora não foi mais aprender com o homem, ele foi aprender com Deus. Ele foi aprender de Deus a sua perfeita vontade. E o deserto, nós podemos ver que quando ele é projeto de Deus, ele é bênção. Nós vemos que pelo deserto, homens passaram pelo deserto, como Abraão, passou pelo deserto. Nós podemos ver também que Moisés foi no deserto que ele teve uma visão, teve um encontro com Deus. E no Novo Testamento nós podemos ver que o início de tudo ali, o nosso próprio Jesus também passou pelo deserto. E foi lá no deserto lá que ele obteve vitória sobre Satanás. Então esse deserto é um deserto onde nós tiramos grande aprendizagem. Nós tínhamos aqui várias lições sobre o deserto. Então o deserto em nossas vidas não é ruim quando ele é um propósito de Deus, quando ele é projeto de Deus em nossas vidas, não é ruim. Mas quando é deserto de nossas ações, de nossas atitudes, projeto nosso, aí temos consequências difíceis. As lições do deserto. Segundo, o apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seus caminhos seriam de confronto com dúvida e posições e rejeições. Veja bem que aqui ele já entendeu, queridos, que o seu ministério seria um ministério de confronto, o ministério também de dúvida entre as pessoas que conheciam ele e sabe agora o que é ele. E também seria um ministério de oposições e de rejeição. Então Paulo precisava se preparar para essas situações diante das pessoas, diante dos reis, diante dos maiorais, diante dos fariseus, diante dos romanos, diante de todas as pessoas que ele ia ter um encontro. Na nossa vida, trazendo para os dias de hoje também, nós quando aceitamos a Jesus, nós temos este também confronto dentro de nossas próprias famílias, dentro de nossos amigos, dentro das pessoas, dentro da nossa convivência, nós temos esse confronto. Então, por isso, nós precisamos nos preparar. Como é que nós preparamos nos dias atuais que estamos vivendo? É vindo à igreja, ouvindo a palavra, indo à escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, ouvindo dos pastores, dos ensinadores, como devemos nos proceder diante dessa situação, e aí nós vamos aprendendo de Deus como nos comportar diante dessa situação. Nós precisamos dessa aprendizagem, assim como Paulo nos mostra.
E aí ele foi para a Arábia, ficou 3 anos aproximadamente entre a sua convocação e o seu retorno. Seu retorno, né, a Jerusalém. Isso está lá em Gálatas 1, verso 17 ao verso 18. Né, que Paulo demora esse período para retornar. Né, mas enquanto isso ele não estava fazendo a obra, né, de maneira para aqueles que era conhecido. Paulo estava totalmente desconhecido, vivendo em meio desconhecido, mas ele estava pregando o Evangelho, ele estava vivendo Cristo, ele estava sendo, né, formado, né, para transmitir a palavra de Deus. Mais lições do deserto, tópico 3. Diz o seguinte: Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender agora, Paulo foi despido de toda a filosofia religiosa, desde legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Então, Paulo, ele era uma pessoa bem conhecedora de todas as coisas. Paulo era uma pessoa que tinha suas determinações e as suas aprovações pelos maiorais. E diz aqui que Paulo agora deixa todo este legalista, né, este legado que de tudo ele era obrigado agora a se dispor, né, e ele entendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, né. Ele agora, a sua arrogância agora será, né, desfeita, porque agora onde Cristo chega, a arrogância tem que sair, a brutalidade tem que sair, a ignorância tem que sair, tem que ser abatida. Agora o que prevalece é o amor, é a simplicidade, né, no cristão. Então, para nós não é diferente, querido. É o que eu falei, a simplicidade é a chave, ela continua sendo a chave, né, para que nós possamos ter êxito em nossas vidas cristãs. Né, é a chave para aproximarmos da presença de Deus. Né? Então, aqui nós temos também lições no deserto, quando nós paramos para meditar, que o nosso orgulho, a nossa soberba, ela só afasta, ela só nos isola, né, das pessoas e não nos aproxima das pessoas, assim impedindo que nós podemos aproximar essas pessoas de Cristo. Se nós somos simples, se nós somos pessoas amorosas, nós vamos ter mais facilidade de ministrar a palavra do Senhor e ser aceitado, né, ser aceito por essas pessoas por causa da simplicidade e por causa do amor, né, a estas pessoas e o amor a Cristo. Assim nós também encerramos o nosso terceiro tópico, né, nos vendo que o ministério do apóstolo Paulo, né, precisava ser, né, um ministério de simplicidade. E nós vemos em todas as lições a carta de Paulo, né, instruindo as pessoas que Paulo usa dessa simplicidade. Né? Paulo não é arrogante, Paulo não é, né, soberbo, ele é determinado. E isso sim, nós vamos ver que Paulo é determinado, Paulo fala na hora que tem que falar e ele corrige na hora que tem que corrigir, mas sem soberba, sem arrogância. Né? Paulo, ele trata com amor, ele procura fazer o máximo para que a igreja seja edificada. Assim devemos ser nós também nos dias de hoje. Né? A nossa conclusão diz o seguinte: a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar quem Ele quer. Para isso, Ele usa a presciência, muitas vezes dolorosa, no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificar o chamado de Deus para a nossa vida.
Então, nos dias que estamos vivendo, nós precisamos estar bem sensíveis, né, com a nossa sensibilidade aguçada para, né, ouvir a palavra do Senhor e entender o propósito de Deus para cada um de nós. Porque Deus continua chamando, Deus continua tendo um propósito para cada um de nós na obra de Deus, na obra gloriosa, e que nós possamos ser vaso e instrumento, assim como Paulo foi, né, na obra de Deus. Todos nós temos uma chamada de Deus, nós somos vasos, nós somos escolhidos por Deus. Né? E qual é o propósito de Deus, né, me escolhendo, me chamando para uma obra gloriosa? Então nós precisamos estar, né, com a nossa sensibilidade aguçada para essa situação e que nós possamos a cada dia ser homens e mulheres para a edificação do reino de Deus enquanto nessa terra vivemos. Assim nós ficamos com esta lição, né, que o Senhor possa dar melhor entendimento por intermédio do Espírito Santo à vida de cada um e que nós possamos estar aqui para uma próxima lição abençoada que diz: Jesus Cristo, este o crucificado, a mensagem do apóstolo. Então vamos estudar sobre, né, este tema na próxima lição. Que o Senhor abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.